Hoje nós vamos estudar um tema que é o mais central da história da redenção, que é sobre a morte de Jesus. Por que foi necessário que ele morresse e por que numa cruz? Em primeiro lugar, é bom lembrar que a cruz era um símbolo de vergonha, dor e sofrimento. Ela representa o ponto alto, onde o amor e a justiça de Deus se encontram em perfeito equilíbrio. Mas há algo que sempre foi questionado ao longo da história do cristianismo. Por que foi necessário que Jesus morresse? Ainda hoje há cristãos que afirmam que a morte de Jesus foi uma fatalidade desnecessária para a redenção. Para essas pessoas, o que importa é que ele viveu sem pecado e pronto. Ele não tinha que morrer. Alguns também afirmam que Jesus tinha que morrer porque foi profetizado. Isso também não é verdade. As profecias bíblicas, elas não são determinantes, elas são preditivas. Não é a profecia que determina o fato, e sim o fato que é predito pela profecia. Não é a profecia que causa o fato, mas é o fato que causa a profecia antecipadamente. Mas, afinal de contas, por que foi necessário Jesus morrer? A morte de Cristo foi uma exigência da justiça de Deus. E eu quero ler dois textos bíblicos agora com você. O primeiro deles, Romanos 3, versos 23 a 26. Algumas partes dizem assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, diz o texto. Então veja bem, Deus apresentou o seu Filho como propiciação no seu sangue, o sangue que foi derramado. E ele fez isso por quê? Ou para quê? Para manifestar a sua justiça. Portanto, a morte de Jesus foi uma exigência da justiça divina. Veja, a morte foi uma exigência, mas a cruz não era uma exigência, ela foi uma escolha de Deus. E agora eu vou para outro texto, Filipenses 2:8. Que diz assim, presta atenção: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A cruz foi uma escolha. Deus escolheu o método de execução que foi o mais brutal e humilhante, a forma mais vergonhosa. A mensagem tinha que ficar clara, né? O pecado leva o ser humano ao lamaçal mais profundo que se possa imaginar. A crucifixão não era apenas uma morte, era uma tortura prolongada naquele clima desértico da região. O condenado era pregado ou amarrado a uma cruz de madeira, exposto a um sol terrível durante o dia, à noite um frio terrível. Ele ia sofrendo de desidratação, asfixia gradual, uma dor insuportável. Esse era o método reservado para os piores criminosos, uma forma de morte lenta, dolorosa e humilhante. Essa era uma mensagem pública de desonra. A morte de cruz visava a eliminar o criminoso, mas muito mais do que isso, visava eliminar toda a influência que ele pudesse ter exercido em vida. E que ironia, não? Com Cristo, a cruz potencializou e perpetuou a sua influência. E há algo significativo aqui. Não foi a cruz que matou Jesus. Quando ele clama, ele está na cruz, ele brada: Deus meu, por que me desamparaste? Isso mostra que o seu maior sofrimento vinha do pecado e não da cruz. O pecado, naquele momento, separa Jesus do Pai. A angústia dessa separação foi tão intensa que, segundo a Bíblia, o seu coração foi literalmente rompido. O corpo físico de Jesus não suportou o peso do pecado, ele veio à falência. Nós nunca poderemos entender bem isso, sabe por quê? Porque o problema de Jesus com o pecado é que a sua natureza rechaçava o pecado, e o nosso problema com o pecado é porque a nossa natureza atrai o pecado. E a pior consequência do pecado é que ele nos separa de Deus. Ali na cruz, Deus Pai deu as costas para o seu Filho sem pecado, para poder então abraçar os seus filhos pecadores.
sabe, e você ainda fica aí duvidando do amor e do perdão de Deus, duvidando que o seu pecado tenha sido perdoado, sofrendo por uma culpa que já foi apagada na cruz. Só há uma coisa que ofende mais a Deus do que o seu pecado, é essa sua insistência em não aceitar o perdão. Ouça bem uma coisa, Deus não está procurando motivos para condenar você, Ele está buscando motivos para perdoar você. Se você se arrepende das bobagens que você já fez no passado, né, esse já é o motivo suficiente para você ser perdoado. Então, pare de carregar esse fardo, pare de ofender a Deus com a sua recusa em aceitar o perdão que Ele já garantiu para você na cruz. Eu falo isso porque eu também sei o que é carregar uma culpa desnecessária, e mais do que carregar a culpa, quando você não se sente perdoado, isso abre portas para você voltar ao erro. Você fica tentando vencer sozinho para então ser perdoado e não percebe que o primeiro grande passo para a vitória não é o seu bom comportamento, é o perdão de Deus. O perdão de Deus trata da culpa pelo passado e fortalece para vencer no presente. E eu posso lhe garantir que isso funciona muito bem. Então, a cruz não foi apenas uma demonstração de sofrimento, foi a máxima expressão de amor. E é essa verdade que deve transformar a nossa vida, nos libertando de todo peso e culpa que nós insistimos em carregar. Agora, a partir da compreensão da cruz, é que nós podemos compreender um pouquinho mais a respeito de Deus, sabe? Como é que foi esse negócio, né? O Pai oferece o Filho em sacrifício pela humanidade. O Filho paga o preço dos pecados. Paga para quem? Para Deus? Para o diabo? Existe aqui um aspecto judicial, né? A redenção tem um aspecto judicial. Veja bem, há um acusador, que é o diabo, né? Um acusado, que é a humanidade pecadora, há as leis que foram transgredidas e uma condenação exigida pela lei. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Deus não pode simplesmente ignorar a justiça. Perdoar os pecados sem a devida punição seria uma injustiça. Assim, a cruz representa a resposta de Deus a esse dilema judicial. Ele cumpre a pena exigida pela lei e, ao mesmo tempo, oferece perdão ao pecador. Existe aqui um aparente conflito, né, entre o amor e a justiça de Deus. Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim: Deus é amor, mas é justo. Como se houvesse uma disputa entre o amor e a justiça de Deus, e não há. Né? Não se trata de uma antítese. A Bíblia não diz que Deus é justiça, substantivo. Ela diz que Ele é justo, adjetivo. Mas a Bíblia não diz que Deus é amoroso, adjetivo. Ela diz que Ele é amor, substantivo. Portanto, a justiça é um atributo de Deus, mas o amor é a própria essência de Deus. Tudo está debaixo do amor. O amor é supremo. É por isso que Ele consegue ser plenamente justo sem comprometer sua essência, que é o amor. Mas voltando aqui ao aspecto judicial da redenção, vamos deixar claro que Deus não pagou nada ao diabo. A redenção não envolve Deus se tornando devedor de ninguém, muito menos do inimigo. A única participação do diabo no plano da redenção é como instigador do pecado e acusador. Ele questiona o caráter de Deus diante do universo. E Deus, ao enviar o seu Filho, não estava negociando com o diabo. Ele estava, sim, resolvendo uma questão de justiça perante o universo todo. Na cruz, Deus administra justiça e misericórdia de maneira simultânea. Se Ele apenas punisse os pecadores, poderia ser visto como um Deus cruel. Se perdoasse, sem mais nem menos, seria visto como injusto. Na cruz, Deus mostra que é tanto justo quanto justificador daquele que tem fé em Jesus. Essa é uma expressão bíblica, Romanos 3. Né? Ele absorve, Ele mesmo, a penalidade do pecado. E aí oferece perdão ao pecador. E assim Ele consegue demonstrar justiça e amor. Portanto, a cruz é onde a justiça e o amor de Deus se encontram de maneira mais explícita. Ela não apenas satisfaz, a cruz não apenas satisfaz as exigências da lei, mas também demonstra o imenso amor de Deus
que escolhe sofrer Ele mesmo em nosso lugar para nos redimir. A cruz também redefine a nossa visão do pecado. Quando vemos o preço pago por Cristo, entendemos a seriedade do pecado. A vista da cruz deve nos motivar a fugir do pecado, não por medo, mas por amor a quem nos amou primeiro. O pecado deixa de ser apenas uma transgressão de regras para se tornar uma afronta pessoal a Deus. E isso deve transformar a nossa relação com Deus. É isso. A vista da cruz nos motiva a viver em gratidão e amor. Nós somos motivados a perdoar como fomos perdoados, a amar como fomos amados, a servir como Cristo serviu. Estes não são atos humanos para alcançar o favor de Deus, são uma resposta ao favor que já recebemos de Deus. Quem experimenta esse amor não consegue ficar calado, sabe? Você sabe por que eu estou aqui pregando para você? Porque eu não consigo ficar calado. Com tanto amor e misericórdia para com esse pobre, miserável pecador, não dá para ficar calado. E se a minha voz incomoda você, saia da minha frente, mas não espere que eu me cale.